Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Pessoal, já pregaram tudo já, né? O Igor na abertura do louvor pregou, a peça pregou. Já não tem mais muito o que fazer, né? Queria agradecer ao Ministério de Teatro, ao Ministério de Louvor. Uma bênção. A palavra foi ministrada essa noite através de louvor, através do teatro. Queria agradecer ao pastor Pedro a oportunidade. Irmãos, o domingo de Páscoa é o domingo mais importante do cristianismo, mais importante. Mais importante que a sexta-feira, mais importante que o Natal. O dia de hoje é a razão da nossa fé. Jesus venceu a morte e nos reconciliou com Deus. E aí o pastor Pedro avisa semana passada: Sérgio, é você que prega. Ainda tentei barganhar. Pastor, tem certeza? Não, vertical. Ele, não, é você mesmo. E Deus já tinha me dado a palavra e eu fiquei bem receoso porque não fala sobre a ressurreição em si. E eu pensei, Senhor, é essa palavra mesmo? Mas hoje eu entendi por quê. Tudo sobre ressurreição já foi pregado. Deus tem falado ao meu coração. A seguinte é forte, irmão. A seguinte mensagem: você não me conhece, vocês não me conhecem. Eu queria meditar nessa noite sobre o tema: você entendeu Deus errado. É exatamente esse o tema. Vocês vão entender. Mas se tivesse um nome essa pregação, qual seria? Você entendeu Deus errado. Nós temos nos relacionado com Deus, mas será que é isso que Deus espera da gente? Será que Deus espera de você uma relação de quarta, sexta e domingo? Isso para alguns. Para alguns, uma relação só de domingo de ceia. Eu estou iludindo alguém? Eu estou sendo a mentira? Será que é isso que Deus deseja? Será que Deus deseja ter uma relação? Senhor, eu quero um namorado, um marido. Eu quero ser rico, como foi dito aqui. Eu quero posses. E Deus vai como o gênio da lâmpada e te dá essas posses. E te dá esse namorado ou marido. Como a igreja tem se relacionado com o Senhor? Se fosse uma pregação, tivesse que dar um nome, seria: você entendeu Deus errado. E eu queria convidar você essa noite a entender Deus certo. Primeiro, isso falou comigo. Por isso que eu estou pregando. A gente precisa levar essa mensagem. Abra sua Bíblia em João 11. Queria que, se você, à medida que você fosse encontrando, você fosse ficando de pé. Queria pedir você, se você não está de plantão, não está com um parente doente em casa, que você coloque seu celular em silencioso, bote ele no bolso, acompanhe por aqui para evitar a tentação da notificação. A notificação é a tentação. Hein? João 11, 33 até o versículo 35 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam ele. E Jesus chorou. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa porta aberta. Muito obrigado porque o Brasil é um país que se pode pregar o Evangelho, é um país livre. Conserva, Deus, essa nação assim, livre,
para que se possa falar do teu nome. Senhor, visita cada um aqui. Tira toda a distração. Coloca anjos lá fora. Cerca essa igreja com o teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, precisamos de ti, precisamos da tua sabedoria. Precisamos que o Senhor passeie no nosso meio. Tem liberdade, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Espírito de Deus, não deixa eu te atrapalhar com o meu intelecto. Faz como tu quer. Abençoa meus irmãos. E fala. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar. Você pode ver nesse texto que Jesus chorou. Que tipo de Deus é esse que chora? Algumas pessoas confundem o choro com fraqueza. Será que Jesus era um Deus fraco? Algumas pessoas pensam, de acordo com os acontecimentos atuais do mundo, e o mundo vive um momento sério, irmãos. Queria pedir para você orar, não só pelo Brasil, mas pela humanidade. A Segunda Guerra Mundial começou exatamente com o que a gente está vendo hoje. A França e a Inglaterra lutaram contra a Alemanha e os Estados Unidos não entrou de cara na guerra e ajudava com armamentos. Nós vemos hoje 2 países lutando, os Estados Unidos e a OTAN em si, ajudando como? Com armamentos. O momento é sério. O mundo esperava que depois da guerra, da invenção da bomba nuclear, existisse paz e se confiava na paz nuclear. E nós já tivemos 2 eventos à beira de extinção. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba, e agora, com a ameaça que armas nucleares táticas sejam usadas. É momento de oração pelo mundo. Você deve orar. Até porque a paz só existe com Jesus. A gente não deve esperar a paz dos homens, mas a gente deve esperar a paz quando há crente de joelho orando. Ore pelo mundo. Mas que tipo de Deus é esse que deixa essas atrocidades acontecer? Será que o pregador vai conseguir responder isso, pastor? Que tipo de Deus deixa crianças serem mortas? Será que Deus não se importa? Se você pensa assim, que Deus não se importa com a humanidade, você entendeu Deus errado. Queria fazer uma viagem com você do Gênesis até esse texto de novo de João. Você vai entender quem é o culpado. Quem está tentando salvar a humanidade. Você vai entender qual o seu papel nisso. Você já tentou entender Deus? Eu já tentei algumas vezes. É muito complicado. Tem algumas pessoas que tentam entender Deus. Vai posicionando sua Bíblia em Gênesis enquanto eu estou discursando. Tem algumas pessoas que tentam entender Deus da seguinte maneira. Deus criou a natureza. A natureza é maravilhosa, né, gente? O céu o sol de dia, a lua de noite, as estrelas, as estações, a maré. Se você está na praia, você vai ver a maré subir na hora certinha, descer, tudo sincronizado, controlado. Quem está estragando a natureza é o homem, porque a terra, como foi feita perfeita, é maravilhosa. Eu posso afirmar que se Deus fez a terra perfeita, pastora, Deus é bom? Sim. Coloca a primeira foto para mim, mano. Vou usar um recurso audiovisual aqui, copiando da Bebel. Essas 2 fotografias são pinturas. Na minha opinião, eu não sou crítico de arte, mas são bonitas pinturas, né? Bem feitas. Para mim, a pessoa que, sem saber quem é, claro, pensa no que isso traz para você. Olha essa foto. Principalmente a paisagem ali do lago, para mim traz paz. Para mim traz paz. A paisagem ali da casa, com as pessoas, para mim traz uma ideia de organização, de
coisas funcionando. Eu gosto dessas pinturas. Vocês, faz assim com a cabeça quem acha a pintura bonita. Várias pessoas. Inclusive a Isabel, do Recurso Audiovisual. O autor dessas pinturas é Adolf Hitler. O homem que jogou a Europa numa guerra que matou 40 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração. Olhando a obra dele, eu não consigo imaginar como esse homem pôde fazer isso. Como um homem que tem a sensibilidade para pintar isso, pode ordenar a morte de 6 milhões de judeus. Pode tirar, mano. Então, se eu olho a terra e olho as belezas da terra, eu não posso confundir a criação de Deus com Deus. A criação de Deus é maravilhosa? Sim, é. Mas Deus é maravilhoso, Amanda? É. Por que ela falou isso? Porque ela tem fé. Mas eu estou fazendo um discurso científico aqui, tá? Olhando o sol, o sincronismo da terra, a chuva, olhando os animais, a beleza que é a natureza, eu posso dizer que Deus é bom? Não. Não posso dizer. Eu posso dizer que Ele é competente. Olha, se tem uma coisa que Deus é competente. Mas aí, vamos no texto primeiro. Gênesis 1. Então começa a delirar. Gênesis 1, eu gosto da palavra, gente, aí se deixar. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Bara, criar, só é usado aqui. É criar do nada. Nada. Então, eu posso ir almoçar na casa da Ana Cris e falar: Ana Cris, eu gosto de arroz com feijão fresquinho. E aí, ela vai precisar do arroz e do feijão. Eu duvido ela conseguir fazer um arroz e um feijão pela cara da Ana Clara, a Ana Cris não cozinha. Eu duvido. Errei, Ana Clara, errei na pessoa. Luana, você cozinha, Luana? Mais ou menos, vou mudar para Luana. Eu não posso ir na casa da Luana e pedir para ela cozinhar um feijão fresquinho para mim se eu não entregar para ela o grão. Vocês concordam? Sim. Só que Deus fez o mundo bará, do nada. Os cientistas dizem que o mundo foi criado por uma grande explosão. O Big Bang, não é isso? Aí você pergunta para o cientista assim: mas quem explodiu? Quem acendeu o pavio? Isso é com a metafísica, isso é com a religião. Bíblia responde: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus falou: haja luz. O Big Bang. A terra se formou. Interessante que o Espírito de Deus estava lá. Então Deus não estava sozinho. Se eu não me engano, é o Evangelho de João que fala que Jesus era o Verbo. No princípio ele era o Verbo. Jesus estava na criação também. Então nós entendemos que esse Deus não é só um Deus, mas um Deus em três. E aí o Renato Russo fala assim pra gente: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus é três. Eu espero que ele tenha entendido antes de morrer, não é muito fácil. Mas ele diz também: e se esse Deus foi morto por você, não é maldade deixar um Deus tão triste? Nós estamos na Páscoa. Por que Jesus teve que morrer? Que tipo de Deus mata o próprio filho, pastor? Por quê? Vocês estão pensando assim: nunca mais o pastor Sérgio chama o Sérgio para pregar, né? Está escrito na cara de todo mundo. A gente vai explicar. Gênesis 1, 26, por favor, Amanda. Eu vou ler aqui que eu tiro o óculos e boto o óculos.
Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Esse Deus competente que criou os céus e da terra fez você a imagem e semelhança dele. Então você é competente, pastor. A senhora é competente, desculpa. A senhora foi criada a imagem de Deus, a senhora pode alcançar, deve alcançar. Você também, Isabel. Você é criada à imagem e semelhança de Deus. Você pode se olhar no espelho e não entender isso. Mas Deus te ama a ponto de criar você à imagem e semelhança dele. Deus tem orelha e olhos? Eu não sei. Algumas pessoas dizem que sim. Mas você tem corpo, tem alma e tem espírito. 3 coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Você é criado à imagem e semelhança dele. Com ele, você pode. Mas eu posso dizer que Deus é bom? Ou eu posso dissertar sobre Deus porque façamos? Eram 3? Não. Não posso. Se você for estudar sobre o hinduísmo, o Deus do hinduísmo são 3. Brahma, Vishnu e Shiva. Um Deus traz o equilíbrio, um destrói, o outro constrói. A ideia da Trindade nem é tão original assim. Então, só porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e você é um cara legal, Mesquita, eu não posso dizer que Deus é bom. Aonde o Sérgio quer chegar? Gênesis 2, 20 a 25, amado. Gente, não é proibido dar glória a Deus. Está um silêncio. Você pode glorificar o Senhor. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. O que isso tem a ver com a Páscoa? A gente vai descobrir. 20 a 25. Legal. Assim o homem... Deus criou o homem, certo? Criou do pó e da terra. Não dá para ler tudo. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e o levou até ele. E disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Lindo. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, porque um Deus poderoso, que não tinha problema, criou uma terra perfeita, e criou um homem. Interessante que Deus cria o homem e Adão vê os animais e todos os animais tinham pares. E ele não, ele estava sozinho. Adão se sente triste, muito solitário, e Deus faz ele dormir e dele tira uma costela e cria a mulher, uma ajudadora. Deus não quer o homem triste. Eu entendo isso no texto. Adão estava solitário e triste. Ele cria uma ajudadora. Deus ama a mulher, porque ele não diz que a mulher é inferior. Ele não diz que a mulher ia ser serva do homem. A mulher é ajudadora. Deus ama o homem e ama a mulher. Isso está no texto, não escrito. Mas a gente vai chegar lá. Para que Deus teve esse trabalho? Porque a terra já estava perfeita. Deus sabe todas as coisas, ele sabia onde o homem ia chegar. Ele podia ter mantido a terra com os bichinhos, e ele ficava tipo com uma colônia de formigas ali, e os animais andando para lá e para cá, mas não. Deus quis criar um homem, a imagem e semelhança dele, e uma mulher, e ele visitava o homem e a mulher na virada da tarde, todo dia, conversava. Eu aprendo que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo.
Agora, quem sou eu? Coloca a segunda figura, Amanda. Quem sou eu? Quem é você, Léo? Quem é você, Igor? Eu me acho um cara legal, eu me acho um cara inteligente. Eu gosto bastante de mim, eu acredito que vocês devem gostar de vocês também. Tem pessoas aqui com bastante escolaridade, pessoas com bastante experiência, que venceram muito. Gente, eu já conquistei muitas coisas. Eu não, a pessoa, qualquer pessoa, já conquistei muita coisa, comprei carro. Eu sou um cara legal. Mas quando eu me comparo com Deus, tá vendo essa foto? Eu não sei se dá para ver o pessoal que está na live, mas aqui dá para ver. Tem um pontinho branco. O nome dessa foto, dado por Carl Sagan, é ponto pálido azul. Essa foto é a Terra, vista da Voyager, um satélite que foi enviado há muitos anos atrás, 3,7 bilhões de milhas de altitude. Esse pontinho não é você. Esse pontinho não é a Tijuca. Esse pontinho não é nem o Brasil. Esse pontinho é a Terra. Aquela que, se você quiser sair daqui para o Japão, leva 24 horas de avião. Deus, quando olha lá de cima do trono dele, e o céu é o estrado do pé dele, ele olha para baixo e ele vê a Terra. Você teve que esperar uma nave, viajar anos para poder ver aquele pontinho. Mas detalhe, Deus não vê um pontinho, ele vê a Terra toda. 8 bilhões de habitantes. Ele sabe o seu nome, Patrícia, ele sabe o seu nome, Vitória, e ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Esse é o Deus que você serve. Você entende o tamanho de Deus? Não, não entende. Olha para essa foto que você não entende o tamanho de Deus, o poder de Deus. E como você questiona com Deus a sua vida? Deus, eu estaria melhor assim, eu estaria melhor nesse emprego, eu estaria melhor casado com essa pessoa, namorando aquela pessoa. Como se discute com um Deus desse tamanho? Quem é você, quem sou eu? Mas ainda assim, o Senhor visitava Adão e Eva no final da tarde e conversava. Ainda assim, ele anseia que nesses 7 dias da semana, você já viu ele por 15 minutos e converse com ele. 15 minutos da sua vida. Quantos fizeram isso 7 vezes na semana que passou? 15 minutos para o Deus Todo-Poderoso. Você deu? Eu não. Eu não podia estar aqui e mentir. Eu não sou ilusão, nem mentir. Eu não consegui. Pastor, eu não consegui. O senhor nunca mais vai me chamar para pregar. Eu não consegui. Que tipo de vida é essa que nós estamos vivendo como crentes, que a gente não consegue dar 15 minutos para Deus todo dia? Esse Deus, o trono deles, o estrado do pé dele são as estrelas. É essa visão que ele está tendo. E ele sabe o seu nome. E ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você pretende mudar essa semana? Eu pretendo. 15 minutinhos só. É interessante que a gente... Volta para o texto, Amanda. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha, o 25. E muita gente confunde essa situação com sexo, porque eles estavam nus. Não tem nada a ver com sexo. Algumas pessoas até... sexo é pecado. Quando que você vê na humanidade uma pessoa nua e sem vergonha? Sem vergonha não é sem vergonha. Sem vergonha. Antes que vocês pensem. É bom explicar. Quando é criança, certo? Você pega o neném, vai trocar a fraldinha do neném, você abre a fralda, aí ele brinca, ele ri, ele faz xixi em você, se for menino, vai longe. Quando é pequenininho, você vai dar banho, você bota um menininho, uma menininha para tomar banho de mangueira, e eles estão nus e não sentem vergonha, não é isso? É inocência. Adão e Eva eram assim.
Adão e Eva eram inocentes. Adultos, criados adultos, mas inocentes, não tinham maldade. Por isso Deus visitava eles de tarde e conversava e mostrava as coisas da vida. E as coisas que eles deveriam viver. E existiam duas árvores no jardim. Uma você conhece muito bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não pode tocar. Mas é igual quem tem filho sabe, você fala, não bota o dedo na tomada, não bota. Aonde a criança vai? Botar o dedo na tomada. Foi isso que aconteceu. Mas tinha uma outra árvore, a árvore da vida. Isso tá no... Não dá tempo de ler tudo, gente, que pena. Mas isso, leia o Gênesis. Estimulo você a ler. Tem a árvore da vida lá. A vontade de Deus é que as pessoas, que Adão e Eva, comessem da árvore da vida, escolhessem uma vida com Deus. Deus não quis criar robôs, ele poderia ter criado. Criava um robô, programava Adão e Eva. Só que aí, se eu crio um robô, pastor, e eu falo assim, você me ama? E o robô responde sim, como é que eu sei se foi a minha programação? Então Deus criou a escolha. E você começa a entender a Páscoa agora. Você não pode jogar para Deus as suas escolhas. As suas escolhas são suas. Se você escolher comer a árvore do bem e do mal, você escolheu. Se você escolher se afastar de Deus, você escolheu. Se você escolher fazer o bem, você escolheu. E você vai ser recompensado por isso. Se você escolher o mal, será que você vai ser castigado? Nós precisamos fazer boas escolhas. Adão e Eva fazem uma má escolha. Gênesis 3, 5 e 7, a queda do homem. E vocês estão pensando aonde essa pregação vai dar, né? Gênesis 3, Deus sabe que isso, Eva falando para a serpente. Tem uma pessoa que todo mundo tem umas costas largas, esse cara aí, chamado Satanás. A gente faz besteira e a culpa é do cão. O inimigo me tentou. Cuidado. Satanás só coloca a tentação para você. A escolha é sua. Grande passo da responsabilidade. Assuma o seu erro. Não jogue para ninguém, nem para o capeta. Porque se você assumir o seu erro, você vai se consertar. Enquanto você jogar para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para a sua situação, e eu sei que tem pessoas que têm situação de vida difícil. Eu sei, a gente sabe. E eu sei que a gente erra. Eu já errei muito. Consertar, pedir perdão, faz parte. Se você não fizer, sua vida só vai se complicar. E tem um cara aí chamado Satanás que ele está aí para atrapalhar. Ele era um anjo, tentou ser igual a Deus, foi expulso, e agora a função dele é nos afastar de Deus. Ele acorda de manhã com um retrato 3x4 seu, do pastor é 5x7, e ele vai atrapalhar. Viu? Cuidado. Ele não pode te tocar, mas ele está trabalhando. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente enganando Eva. Enganando não, dando uma ideia. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eu falei até o 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Se antes eles estavam nus e não tinham vergonha, eles eram inocentes, agora que eles estão nus, agora é o pecado, agora é sexo, não. A Bíblia está dizendo aqui que eles se tornaram conscientes. Agora, toda escolha que eles fizerem está com eles. E o que a humanidade escolhe? Peraí. 3:21, Amanda. Aquele Deus todo-poderoso, aquele Deus que mandou seu próprio filho para a morte, aquele Deus, ele bola um plano.
Engraçado. Se Deus fosse ruim, o que era mais fácil fazer? Acaba com Adão e Eva. Desiste. Eu queria que você pensasse quantas pessoas na sua vida você já desistiu. Eu já desisti de algumas pessoas. Olha, eu tentei. Essa semana mesmo eu fiz o convite para uma pessoa X. Falei, vem, eu vou pregar, vem. E eu tomei, sei lá, deve ser o 13º toco. E eu falei, eu desisto. E aí Deus falou assim, eu não desisti de Adão e Eva. Quantas pessoas você já desistiu? Quantas pessoas você já tentou ajudar e a pessoa volta para o mesmo problema? Aquele cunhado, né? Aquele teu irmão que você fala. Aquela mãe que fala para o filho, filho, não faz isso, o filho continua fazendo. Só que mãe não desiste, mas a gente desiste. Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de você. Se você tem errado, Deus não desistiu de você. A gente vai ver que Ele está te esperando. E aí, Deus mata um animal, faz umas roupas de pele e cobre a nudez de Adão e Eva. O que Deus está fazendo aqui? Por causa do teu pecado, alguém vai morrer. Ora, Deus é mau porque condenou o próprio filho à morte? Ele fez isso para salvar a mim. Aquele pontinho pequenininho era a terra e eu vivo lá dentro. Eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante e Deus vai matar o próprio filho dele por minha causa, por sua causa. Talvez Deus seja bom. Talvez você seja muito importante para Deus. Qual a coisa mais preciosa que você tem? Para mim são meus filhos. Não é nem você, tá, Paty? Você vai perder nessa. Aí eu não tenho dúvida. Eu não daria um filho meu para salvar o Filipão. Eu gosto de você, Filipão. Mas são meus filhos. E eu conheço o Filipão. Deus fez isso por você. Começa o plano aqui. Eu começo a pensar, pastor, que talvez Deus seja um cara legal. Começo a estabelecer aqui e eu começo a entender por que teve que ter uma Páscoa. Por que teve que ter uma crucificação? A cruz começa aqui. Mas só isso não seria o suficiente para a gente entender. Já tem muita coisa. A grandeza de Deus e o quanto Ele nos ama. O quanto esse dia de hoje é importante para a nossa vida. Avança um pouquinho para Gênesis 4, de 6 a 9. Agora vai pegar para algumas pessoas aqui, para mim principalmente. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, Isabel, Igor, Carlos, é tão difícil chamar de Carlos, Priscila, Tiago, vocês precisam dominar isso. Caim é você. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo, e quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Quando Adão e Eva pecam, a primeira lei é furada, ama a Deus acima de todas as coisas. Eva amou o conhecimento do bem e do mal. Eva queria ser consciente, ela queria ser igual a Deus. Adão, na minha opinião particular, tá, gente?
Adão não estava muito sozinho quando Eva foi criada? Adão não estava solitário? Ele não ficou empolgado quando Eva foi criada? Assim que Eva comeu a maçã, ele pensou, ela vai ser expulsa do paraíso. E ele come a maçã também. Adão idolatrou Eva. É a minha opinião pessoal. É a minha leitura do que Adão fez. Porque eu vou ser sincero. Se a Patrícia come a maçã e eu estou no paraíso, e eu sei que eu vou ser expulso, Paty, foi muito bom estar com você. Eu saí do paraíso. Mas Adão amava Eva, ou tinha medo de ficar sozinho. Vou falar assim para não ficar ruim para o meu lado. Adão tinha tanto medo de ficar sozinho que ele agarra a maçã e come. Idolatria. Colocou a mulher acima de Deus. Quantas coisas nós não colocamos acima de Deus? Um emprego, uma casa, um filho. Se torna importante. O ministério, quantas vezes o ministério nos afasta de Deus, nos empecilho, a gente começa a trabalhar tanto que a gente não consegue orar. Quantas vezes? Nada pode ficar acima de Deus. Ama Deus acima de todas as coisas. Segundo problema, ama o próximo como a ti mesmo. Deus pergunta a Caim, onde está teu irmão? E eu lá tomo conta do meu irmão? Quantas vezes a gente não falou isso aqui, na igreja? Quantas vezes você se cansou de trabalhar, de chamar o teu irmão, de trazer o teu irmão, e ele falta escala, ele causa problema, ele te desafia, e você fala assim, desisto desse meu irmão. Mas Deus fala, você é responsável pelo teu irmão. Onde está o seu irmão? Pensa, eu não tenho vontade de trair a Patrícia, não tenho. Mas imagina que eu fosse tentar doar. Além de causar uma dor para ela, ela é minha irmã em Cristo. Você entende? É um pecado duplo. Além de ser uma traição entre marido e mulher, eu estou magoando a minha irmã em Cristo. Deus vai me... E tem traição que é morte. Tem traição que é como se tivesse enfiado uma faca na pessoa. Deus vai perguntar para mim, onde está sua irmã, Patrícia? Quando você desiste de alguém, essa pergunta ecoa. Você não vai matar ninguém, lógico que não. Mas às vezes você conta uma mentira e Deus vai perguntar para você, foi certo isso que você fez com teu irmão? Se você pensa no teu irmão, você não cobiça o carro do teu irmão, a casa do teu irmão, o emprego do teu irmão, o marido da tua irmã. Essa pergunta fica ecoando. Onde está o teu irmão? Você é responsável pelo teu irmão. Tem algum irmão afastado aí? Jesus morreu por ele também. Eu sei que algumas pessoas são difíceis. Mas você é responsável pelo teu irmão. Engraçado. Não é Deus que é responsável. Percebeu? É você. A gente começa a entender que nós temos um papel na criação também. A gente não vai vir para cá e ficar sentado e cantar louvor o tempo todo e sair daqui feliz que a gente fez a nossa parte, não, gente. Já ajudei o pastor, eu já cumprimentei o meu irmão e dei a paz do Senhor, então está tudo bem. Não está. Tem muito mais a fazer. Aonde está o teu irmão? Você lembrou de alguém? Onde ele está? Você é responsável. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. A violência entrou no mundo. Vocês acham que a gente vive numa cidade violenta? Sim. Gênesis 4:23.
Disse Lameque às suas mulheres. Já começa a bagunça. Por quê? Porque o mundo se tornou violento. Presta atenção. Estou preocupado com ela. O mundo se tornou violento. Então, para eu me defender, eu preciso ter força bruta, músculos, homens. Quanto mais filhos homens eu tiver, melhor. Então, o que o homem começa a fazer? Casar com 2 mulheres. Uma coisa que nunca esteve no coração de Deus foi a poligamia. Você vê na Bíblia, Deus sempre reprovou. Nunca esteve no coração de Deus. Deus criou Adão e Eva. Não tinha 2 Adão, nem 2 Eva. Leva isso em consideração, que Deus leva isso a sério. Mas Lameque tinha 2 mulheres, provavelmente porque ele queria gerar filhos homens, para dominar na força, para conquistar. Veja, eu matei um homem porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Violência. A consequência da consciência, a consequência do homem se tornar consciente e fazer escolhas, é que ele escolheu a violência. Não estamos vendo isso hoje? Um país enorme, um dos maiores países do mundo, se não o maior, atacando um país pequeno. Para quê? Para que cobiçar aquela terra tão pequena em comparação com a dele? Sun Tzu diz: se você quer paz, prepare-se para a guerra. O meio dos homens de conquistar a paz é lutando. O nosso Deus morreu na cruz para te trazer paz. É um mundo invertido. A forma que Jesus encontrou para trazer paz para aquela menina acorrentada é morrendo. Não dá para entender. Mas o que dá para entender é que a violência não traz paz. Isso dá para entender. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Onde está a paz do mundo? Então, por causa desse comportamento, as mulheres começam a ser desvalorizadas. A mulher que Deus criou como ajudadora idônea. Igual. A mulher que Adão amava, agora virou uma reprodutora. Ela só tem valor se ela der filhos homens. Isso nunca esteve na cabeça de Deus. E eu não entendo um homem, servo de Jesus, que não valoriza a sua mulher. Desculpa. A gente discute relação? Discute. Mas eu não entendo um homem que levanta a mão para a mulher, eu não entendo. Não sei se tem alguém aqui na live vendo isso. Mas eu digo para você, isso nunca foi plano de Deus. Deus ama o homem, Deus ama a mulher. A violência entra no mundo e Deus decide destruir o mundo. Gênesis 5:32, bota 6 a 9. Gênesis 5:32 diz que aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Então, com 500 anos, Noé já tinha 3 filhos. Gênesis 6:6 diz assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, por quê? Por causa da violência. E isso lhe cortou o coração. A gente acha que Deus é mau, Deus é todo poderoso, abriu o Mar Vermelho, tirou Israel com a mão forte. Deus permite todas essas guerras, Deus é mau, e isso lhe cortou o coração. Quando a humanidade sofre, Deus tem sofrido um bocado com a gente. Porque lembra, as escolhas são nossas. Deus tem sofrido um bocado. A escolha errada que você faz, que traz dor a você, traz dor a Deus. Talvez esse Deus não seja tão mau. Quando você está passando um problema e está sofrendo, Deus está sofrendo com você. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus distante. Apesar de estar lá no céu e estar vendo a terra pequenininha, Ele conhece o seu nome e sofre com você. Deus decide destruir a humanidade e isso lhe cortou o coração. Quanto tempo Noé leva para concluir? Quanto tempo leva Noé para construir a arca?
A Bíblia não diz. Todo mundo fala 100 anos, 120 anos. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé, e com 600 anos ele entra na arca. 7 a 11. Eu estou correndo. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Presta atenção. Não se sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca. As pessoas calculam 600 menos 500, acho que foi 100 anos. Talvez não. Não tinha serra elétrica, não tinha maquita, nem furadeira, mas talvez não tenham sido 100 anos. Vamos botar 10%? 10 anos Noé levou para construir a arca. Nesses 10 anos as pessoas passavam, olhavam a arca e falavam assim: Noé, o que você está fazendo? Um barco. Para que um barco se não chove? A gente está longe do mar. Até então, Deus regava a terra com vapor. Até essa época. Para que você está fazendo um barco? Deus vai destruir a terra. Aquilo era uma pregação. Presta atenção. Vamos botar 10 anos? Para efeito. Durante 10 anos Noé pregou: Deus vai destruir a terra. A arca estava pronta, a porta estava aberta. Deus vai destruir a terra. Hoje em dia, está sendo pregado: Jesus Cristo vai voltar. O relógio está parado, esperando as pessoas aceitarem Jesus, entrarem na arca. Deus vai destruir a terra de novo. Essa terra que você conhece, quando Jesus voltar, em Apocalipse 20 diz que a terra vai se recolher. E o mar, o céu e a terra, temendo a fúria de Deus, o dia do julgamento, o julgamento do trono branco. Cabe a nós levarmos essa mensagem lá fora. A igreja hoje em dia é a arca. E a gente precisa, como Noé, falar: olha, a porta ainda está aberta. 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 É você que vai levar essa mensagem. Deus fecha a porta da arca pelo lado de fora. E só sobram Noé, Sem, Cão, Jafé e suas esposas. Mas o interessante é que Deus não sabe de todas as coisas. Ele já sabia que ninguém ia se converter com a pregação, não sabia? Mas ainda assim ele esperou as pessoas. 10 anos. Ele já sabia que só Noé, Sem, Cão, Jafé e suas esposas iam entrar na arca, os bichinhos. Mas ele espera as pessoas. Quer ver um outro exemplo disso? Jonas. Jonas 4, 9 a 11. A Amanda vai ficar doidinha comigo. Jonas, existia um povo chamado os assírios, que a capital era Nínive. Os assírios eram tão legais, mas tão legais, que eles dominavam uma cidade. Aí eles pegavam homem, mulher, botavam tudo em linha, botavam uma argola no nariz das pessoas, passavam um cabo e vinha puxando. Sabe aquela música da Ana Paula Valadão? Porém, um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Era o que eles faziam. Eles vinham puxando as pessoas até uma outra cidade. Um povo terrível. Deus decide destruir Nínive. Só que ele manda um profeta lá. Profeta Jonas. Jonas detestava os ninivitas. Cuidado com quem você detesta. Deus vai usar você. Passa a amar mais. Ama teu próximo como a ti. Porque Deus vai usar você para trazer essa pessoa. Jonas detestava os assírios e vai para Nínive pregar. Jonas era um cara tão legal que os assírios se convertem. E ele fica revoltado. Eu não acredito que esse povo ruim aceitou a pregação. Os assírios se humilham, se vestem de pano de saco, até os animais fazem jejum. Por que Deus quis salvar um povo desse? Não, fala sério. Deus faz uma planta crescer na cabeça de Jonas e depois a planta morre.
Jonas fica com pena da planta, mas não fica com pena dos assírios. E aí Deus fala assim, é no 11, Amanda. Contudo, Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? O Deus que condenou seu próprio filho à morte não é um Deus tão mau assim. Você sabia por que o povo de Israel ficou escravo no Egito? É interessante isso. Isso é muito interessante. Deus fala para Abraão assim, olha, vou fazer de você uma grande nação, dos teus descendentes. Abraão estéril, Deus Todo-Poderoso. Mas eles vão ficar 450 anos numa terra estrangeira, que eu vou julgar. E depois esse povo vai para a terra prometida. Por que Deus segurou tanto tempo o povo de Israel lá? A igreja perdeu esse conceito, que é chamado a medida da iniquidade. Deus segurou o povo de Israel no Egito porque o povo que habitava em Canaã estava fazendo maldade, fazendo maldade, fazendo maldade, fazendo maldade. E Deus estava dando um tempo para eles se arrependerem. Se chama a medida da iniquidade. Como eles não se arrependeram, Deus usou Israel como instrumento de justiça. E Deus usa a Babilônia como instrumento de justiça em Israel. Às vezes, gente, a gente faz besteira, presta atenção. Os ninivitas se arrependeram. Jesus fala que eles vão falar no dia do juízo final contra os judeus, que não se arrependeram. Às vezes a gente faz besteira e não acontece nada. Às vezes a gente faz uma bobagem e não acontece nada. E não acontece mesmo. Não é na hora. Quando você planta, leva um tempo. Vai regar, vai bater sol, mas um dia você vai colher. Esse tempo Deus está dando para você se arrepender. Se arrepende. Deus está torcendo para você se arrepender. Se arrepende. Muda. Se você se arrepender, o cálice da iniquidade esvazia. Porque Deus joga os teus pecados para trás. Ele não se lembra. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo bobagem e estão continuando fazendo. Até uma hora que a cálice da ira de Deus se enche. Jesus vai voltar. A gente precisa pregar para essas pessoas. A igreja não está com o banco vazio hoje, mas quando eu vejo o banco vazio, parece que esses bancos estão clamando. Deus é um Deus de segunda chance. Sabe o que ele fala em Jeremias 29? Porque 29, 11 e 13. É uma palavra muito conhecida. Eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazer-o prosperar e não causar dano. Planos para dar você esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Você tem clamado ao Senhor? Você tem orado ao Senhor? Ou você tem tocado a sua vida como Adão e Eva, como Lameque, como Caim, de acordo com a sua vontade? A cultura das redes sociais diz assim: se não concorda comigo, eu cancelo. Não é isso? Eu falo, não concordou comigo, eu cancelo. Uma cultura egoísta que acaba com a troca, com a discussão. Você tem cancelado a Deus? Você tem feito coisas que Deus não concorda? Você tem bloqueado Deus? Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar o teu coração. Deixa Deus guiar a sua vida. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Lembra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vê a terra de longe, o Deus que não nos negou nosso único filho. Nós nos tornamos pessoas egoístas que só queremos fazer o que nós queremos fazer. Não dá. Se você é cristão, você precisa fazer o que Deus quer fazer. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas onde está o Pai? Os discípulos falavam: mostra-nos
o Pai, onde está Deus? Lucas 15, e eu estou caminhando para o final. 10 minutos vai dar. Espera aí, Amanda, que eu só anotei o 20. Eu queria gastar mais um tempinho aqui nesse texto. Você lembra da figura da arca? Durante 10 anos, Deus, enquanto a arca estava construindo, Deus pregou para que as pessoas se convertessem, certo? Você sabe que você tem que pregar para as pessoas lá fora. E onde está o Pai? Lucas 15. Vou botar a bicicleta. 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou, vivendo irresponsavelmente. Desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, isso aqui é a nossa cara. Houve uma grande fome na região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, e ninguém me dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei por meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Queria chamar o ministério de louvor. Quando você toma a sua vida em suas mãos, você é como este filho aqui. Eu quero gastar a minha herança antes do tempo. A sua herança é no céu. Você vai viver coisas maravilhosas na vida. Mas Deus preparou no céu para você viver num mundo sem dor, sem choro. Tem muito trabalho no céu, tem muita alegria no céu. Mas a gente parece hoje em dia que quer viver tudo aqui. Você não aceita aflição, tem sido pregado um evangelho em que não se aceita aflição, em que crente que está passando por problema está em pecado. Está sendo pregado um evangelho que não é o evangelho que está aqui na Bíblia. Quando você se deixa se iludir por essas palavras, eu quero viver a minha vida, e você resolve enfrentar o Deus Todo-Poderoso que estava conduzindo a sua vida, você se torna como esse filho aqui. O filho pródigo não é aquele que está no mundo que nunca conheceu Jesus. Presta atenção, o filho pródigo está dentro da casa de Deus. Ele resolve tomar a vida dele nas mãos dele. O que Deus quer de relacionamento de 15 minutos já não importa mais para ele. E ele vai. E, gente, é muito certo quebrar a cara. Eu fui criado no Evangelho. Durante 20 anos da minha vida, servi na casa do Senhor. E um belo dia, eu vou ser sincero com vocês, eu cansei. Cansei de uma série de coisas. Eu trabalhava demais, fazia coisas demais. Via coisas demais. E resolvi ir para o mundo. Eu vou falar para você, a condição do crente desviado é a pior condição que tem. Porque você não pertence ao mundo. Você está lá totalmente fora do contexto do mundo. Você não consegue ser feliz lá. E quando você vem para a igreja para assistir um culto,
você fica incomodado. Você está aqui com o coração lá. Deus não quer você pela metade. Deus quer você todo. E é interessante, volta lá no texto. Onde está Deus nesse momento? Onde está Deus na tua vida? Onde está Deus no momento de aflição? Você lembra onde eu parei? Não. Pela cara. É no 20. No 19 que eu parei, boto 20. Olha que interessante. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda de longe, seu pai o viu. Gente, onde estava o pai? Onde está Deus na sua vida? Normalmente, um pai está dentro da casa, um pai está trabalhando, está fazendo suas coisas. Onde estava Deus? Deus estava na cerca, olhando a estrada, esperando o filho voltar. Deus é assim. Ele está sempre esperando você. Ele está sempre querendo um relacionamento com você. Deus não dorme, não está perdido. Ele sabe exatamente a hora em que você vai chegar. Ele estava na cerca e o viu ainda de longe. Um Deus que se importa. Veio, abraçou o filho e beijou ele. Talvez você até ontem tenha levado uma vida em que Deus era coadjuvante. Você vivia a sua vida. Você entende que eu estou pregando para crente aqui, né? Você levou a sua vida tomando as suas decisões como Adão e Eva. A escolha de Adão e Eva só trouxe violência e dor para o mundo. E quando nós escolhemos tocar a nossa vida, é assim que é. Há muito problema que a gente passa, que a escolha é nossa. Deus está olhando e falando assim: eu vou esperar você voltar. Pare de fazer suas escolhas. Pergunte a Deus o que você deve escolher. Pai, aonde que eu devo trabalhar? Com quem que eu devo me relacionar? Eu devo trabalhar nesse ministério? Eu devo trabalhar naquele ministério? O que o Senhor quer para a minha vida? Nós temos buscado dentro da igreja, riqueza, fortuna, sucesso e like. É errado buscar like? Não. Mas quem tem um amor desse vai medir o seu nível de relacionamento por like? O que você prefere? Não ter nenhum like no seu Instagram e ter 15 minutos com um Deus criador dos céus e da terra? Ou você ter milhões de seguidores e estar longe de Deus? Satanás tem colocado dentro da igreja o conceito errado de sucesso. E Deus está parado esperando. Deus quer ter relacionamento. Eu comecei perguntando quem foi que Deus deu 15 minutos por dia para Deus. Nenhuma mão se levantou. Isso está certo, gente? Eu queria lembrar você que na sexta-feira Jesus morreu por você, para que você tivesse um contato direto com o Pai. Direto. Não precisa de sacerdote mais. O véu foi rasgado, foi cantado aqui. Só que a gente não aproveita esse tempo. Você pode, mas a gente vê TV, a gente trabalha e a gente gasta horas nessa porcaria aqui. Cadê a porcaria? Gente, isso é o cão. Como isso come tempo da gente. Mas é horas. Tinha que ter um contador aqui. Acho que tem. Tem.
Dá uma olhada lá. Mas ora antes, pede perdão logo antes. Você não teve 15 minutos com Deus, mas passou 2 horas nisso aqui. 2 horas. O que você está fazendo com o sacrifício de Cristo na cruz? Porque Jesus subia para o monte e ia orar. E a gente está que nem Pedro, não consegue ficar um tempinho e dorme. E Deus está no portão esperando você, crente, você. Não é o não convertido, não. Não é aquele que está lá fora, não. Deus está esperando você. É você que Ele quer conversar. É você que Ele quer ouvir a sua dor. É você que Ele quer ver você chorar no pé dEle. É você. Onde está o Pai? Está te esperando. Talvez esse Deus não seja tão ruim assim. A gente precisa mudar isso. O Brasil está um buraco econômico, corrupção, violência. O que a gente pode fazer se a gente se ajoelhar e orar? 15 minutos, gente. Sérgio, o que eu vou ganhar se eu me relacionar com Deus? Eu estou tão bem, eu tenho um emprego, eu tenho minha vida, eu posso ir à praia no domingo, eu venho à igreja só no dia de ceia, eu bato meu ponto com o pastor Pedro, que é um cara legal. Quando aquele filho, que somos nós, tá? Quando aquele filho foi recebido de volta, o pai falou: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e um calçado em seus pés. Vestimenta de santidade, anel de autoridade. Você é filho e Deus quer fazer muita coisa através de você, mas muita coisa. Você está se contentando com pouca coisa que o mundo pode te dar. E Deus quer fazer muita coisa através de você. Começa com 15 minutos de oração. Queria saber, essa noite, se alguém não conhece Jesus como Salvador. Sérgio, eu não conheço, mas eu quero receber Ele como meu Salvador essa noite. Eu sei que eu preciso me relacionar com Deus. Eu quero esse Jesus para minha vida. Se você quer aceitar Jesus essa noite, levanta sua mão. Se você não quiser vir aqui na frente, eu peço para alguém orar com você. Você é tímido aí onde você está, mas não deixe passar essa oportunidade. Se você quer esse Jesus para a sua vida, levante a sua mão. Então realmente está confirmado que somos todos filhos. Eu acho que não cabe um apelo aqui. Eu vou orar e eu queria que você meditasse nisso. Que esse domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, seja virada a partir de hoje. Eu já vi isso sendo pregado aqui. A partir de hoje, você vai dedicar menos tempo ao seu celular, mais tempo a Deus. A partir de hoje, você vai passar mais tempo com esse Pai. Lembra quem você é, um pontinho na terra. Lembra quem Deus é. Você vai continuar deixando Deus te esperando? Ele está na porta, na cerca. Ele quer 15 minutos do seu tempo todo dia. Quanto tempo mais você vai deixar Deus esperando? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra foi pregada, Pai. E nós não queremos mais deixar o Senhor esperando. Queremos ter relacionamento contigo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar e fala no coração de cada um, no meu e dos meus irmãos. É tempo de relacionamento com Deus. É tempo de mudança. É tempo de mudar o Brasil, Senhor. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a obra. Pessoas que te amam e amam a palavra.
Pai, nos ensina a gastar tempo contigo. Assim como o Senhor fazia com Adão e Eva, no final da tarde, nos incomoda para desligar a TV, desligar o computador, desligar o celular e passar um tempo contigo. Espírito Santo de Deus nos incomoda. Não deixa a igreja esfriar, Deus. Não deixa a igreja esfriar. Pai, traz uma geração de adoradores para esse lugar. Pessoas que querem ter comunhão contigo, Pai. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Mas nós somos tão falhos. Derrama o Teu poder sobre os meus irmãos nessa noite, Pai. Incomoda mesmo, Deus. Que haja mudança, transformação. Eu repreendo toda a obra de Satanás que tenta fazer as pessoas desistirem, Pai. Que traem distração, Deus. No nome de Jesus, Pai. Deus, eu te peço que na próxima Páscoa essa igreja esteja com o dobro de tamanho. O dobro de obreiro, o dobro de diácono. 2 ministérios de louvor. Marco esse dia, Deus. Teu nome seja louvado. É o que eu te peço e muito agradeço no nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.